Dia, estamos ao vivo aqui na nossa live de hoje. Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui no nosso encontro, a gente vai falar sobre as possíveis origens emocionais das feridas pelo corpo. Se você sofre com algum problema de pele, psoríase, dermatite, alguma alergia, alguma manifestação na sua pele, fica até o final, porque essa live vai te trazer muita clareza sobre a origem. Por que será que isso acontece com você? Por que será que o corpo manifesta lesões de pele? Será que vem do nada? Será que vem do acaso mesmo? A gente vai entender aqui hoje qual que é a principal causa raiz por trás dos problemas de pele. E você vai entender também que o local que você tem a ferida no seu corpo não é por acaso. Ele vai trazer pistas importantes da causa emocional. Sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando, bom dia para todos vocês que estão entrando. Nós estamos aqui na nossa série de lives do Mês da Mulher. Inclusive, se você é mulher comprometida com a sua saúde, aproveita e digita aqui nos comentários a palavra mulher 7H, digite esse código nos comentários, porque esse mês a gente está com condições especiais para planos de tratamento comigo. Então, se você tem interesse, digita nos comentários aqui mulher 7H que você vai receber todas as informações pelo seu direct. Então, vamos chegando. Bom dia para todos. Lívia, Jean, Ana Paula, Lídia, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje aqui no nosso encontro sobre a origem emocional das feridas pelo corpo. Eu quero saber aqui de vocês que estão aqui ao vivo comigo, se alguém de vocês aqui tem algum problema de pele, sofre com algum problema de pele, dermatite, ou mesmo conhece alguém próximo da família que está passando por esse problema, que tenha lesões pelo corpo. Coloquem aí para eu saber, para a gente ir trocando também. Conforme vocês forem tendo dúvidas, podem colocar nos comentários, que ao longo aqui da nossa live eu vou vendo e respondendo vocês. Bom dia, Ana Paula. Vamos chegando todo mundo aqui, gente. Hoje a nossa live vai ser muito especial, vai te trazer muita clareza sobre a origem emocional da sua urticária. Lídia, você vai conseguir compreender um pouco mais de onde vem a sua ferida de pele. Vocês vão entender que não aparece do acaso, nada no nosso corpo surge do acaso ou vem para te matar, para te atacar, não. O nosso corpo está o tempo todo nos protegendo e a gente vai entender mais profundamente o que acontece por trás das feridas de pele, por que elas acontecem e o que o local da sua ferida, o local exato que você tem a ferida, se é no couro cabeludo, se é na palma da mão, se é no cotovelo, o que isso quer dizer pra gente? Porque o local da ferida, o local que você tem o seu problema na pele, ele não é por acaso. Ele sempre vai trazer pistas importantes sobre essa causa emocional. Então eu vou aproveitar e vou pedir aqui para vocês, gente, para encaminharem essa live para o maior número de pessoas possível. Se você conhece também alguém que esteja passando por problema de pele, encaminha para essa pessoa, para que mais pessoas compreendam como o corpo funciona, o que tem por trás dos sintomas e também a gente trazer a consciência sobre o poder de autocura, que é muito importante. Ó, vou ver aqui o que vocês estão colocando. Ó, a Ana Paula. Já tive urticária forte no corpo inteiro após tomar analgésicos e anti-inflamatório. A gente vai entender um pouquinho mais profundamente de onde que pode vir, né, essa urticária, essa alergia. Então, se vocês que estão entrando aqui, coloquem também se vocês passam por problemas de pele, quem está chegando agora, para eu saber aqui de vocês também. Eu quero saber de vocês que estão aqui também me acompanhando, de onde que vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês, se tem alguém aqui que está me assistindo também pela primeira vez. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários para eu conhecer vocês melhor. Enquanto vocês vão colocando aí de qual cidade vocês estão falando, se vocês também estão passando por problemas de pele, eu vou me apresentar aqui para vocês e contar um pouquinho da minha história, porque eu também passei por isso, eu tive problemas de pele. Então daqui a pouquinho eu vou contar para vocês como que foi o meu processo também. Ó, a Lídia. Uma fase foi no corpo todo, ultimamente ela está sendo mais nos braços e nas pernas.
a gente vai entender o que será que quer dizer. Ó, a Sara, bom dia, tenho alergia nas mãos e na sola do pé, coça e descama. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que pode estar por trás de cada regiãozinha do corpo acometida por lesões. Então aguardem um pouquinho aí, enquanto vocês vão se colocando a cidade de vocês, eu vou me apresentar. Eu sou a Thaís Silveira, para quem ainda não me conhece, sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Medicina Germânica do Brasil. Eu também sou bióloga formada pela Unicamp e eu trago aqui nas minhas redes, nos meus canais, no Instagram, no YouTube, conteúdos sobre a saúde integral, a saúde integrativa, a medicina integrativa. Então é uma ótica diferente da medicina tradicional. Eu sou especialista aqui na técnica terapêutica Seven Healings, que é uma técnica de autocura da medicina integrativa com bases francesa e alemã, onde eu vou tratar além do sintoma. Eu vou identificar a causa do seu sintoma. O que está gerando a sua ferida de pele? O que está gerando a sua enxaqueca? O que está gerando as suas crises de ansiedade? Tudo isso está muito bem mapeado, existem causas e emoções específicas por trás dos sintomas. Mas, infelizmente, esse não é o foco da maior parte dos tratamentos convencionais. Então, para a gente tratar a fundo uma ferida de pele, um sintoma, seja ele físico ou emocional, a gente precisa tratar essa causa, essa raiz emocional e biológica, porque tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês, esses conflitos, as causas emocionais por trás dos sintomas, elas vão afetar diretamente o seu corpo físico. Então, tudo que nós estamos falando aqui é biologia. O seu corpo, ele funciona assim. E se você ainda não conhece a minha história, eu sempre gosto de trazer um pouquinho, porque foi a minha história que me trouxe até aqui. Como eu contei para vocês lá no início, eu tive doenças de pele também por muitos anos. Eu sofri com a psoríase, tive dermatite, bloqueios emocionais, crise de ansiedade, crise de depressão, tive muitos problemas. E eu estava tentando já por muito tempo tratar pela medicina tradicional, né, com medicamentos, medicina alopática, e eu não tinha resultados. Até que foi quando eu descobri o tratamento Seven Healings. Até então eu desconhecia, eu não sabia que existiam causas específicas por trás das minhas dores. Mas quando eu acessei esse conhecimento da medicina integrativa, eu encontrei o tratamento Seven Healings e eu passei pelo tratamento Seven Healings completo, eu consegui me curar 100% dos meus processos. Hoje eu estou completamente curada da psoríase, das minhas doenças, de tudo que eu tive. E quando eu me curei sem medicamentos, passando pelo tratamento Seven Healings, exatamente tratando a causa do que eu tinha, né? Que no caso, para vocês terem uma ideia aqui do que tinha por trás da minha doença, da minha psoríase, existiam causas enraizadas quando eu tinha 3 anos de idade. Eu jamais podia imaginar isso na minha vida. Eu fui manifestar os primeiros sintomas de psoríase na minha adolescência, mas a causa real, a causa raiz da minha psoríase estava lá nos meus 3 anos, quando os meus pais se separaram. Que medicamento que iria tratar essa causa? Nenhum medicamento trata essa causa. Por isso que é muito importante a gente olhar para a sua história de vida e compreender o que está gerando o seu sintoma hoje. Comigo foi isso que aconteceu. Então, quando eu tratei essas causas enraizadas da minha psoríase em tratamento Seven Healings, eu me curei sem medicamentos. E eu sempre falo que foi o meu processo de autocura, a minha história que me trouxe até aqui e me impulsionou a iniciar as minhas formações em medicina integrativa. E depois que eu comecei a atender, eu não parei mais. Eu falo que eu sou completamente apaixonada pela Seven Healings porque eu tenho muito forte a minha história, eu trago muito forte a minha história de cura. E eu sei que a minha história também inspira muita gente aqui. E hoje eu tenho atendimentos pelo mundo, eu atendo Brasil e exterior, são mais de 8 países que eu atendo com os meus atendimentos online. E além de eu trabalhar, ser terapeuta integrativa, eu também sou uma das professoras e mentoras da formação Seven Healings, diretamente com a criadora do método, que é a doutora Roberta Rucco. Então eu trabalho junto com ela no instituto, eu ajudo a formar os alunos, os terapeutas. Então a Seven Healings é a minha grande paixão.
Eu quero saber aqui de vocês, se vocês estão se identificando também, se vocês passaram, assim como eu também passei, se tem alguém aí que está sofrendo, há quanto tempo que vocês têm sintomas de pele? Vão colocando aí para eu saber. E eu costumo falar que eu conheço muito bem o lado da dor, né? Como eu contei aqui para vocês um pouquinho da minha história, eu também sofri bastante, mas eu também conheço o lado da cura, eu conheço a liberdade de estar no domínio da minha saúde, de me livrar do que é estar livre do sintoma que mais me incomoda. Eu também conheço esse lado da cura e eu sei exatamente o caminho que você precisa percorrer para conseguir o mesmo. Então, o que eu vou trazer aqui nessa live para você ter a consciência, ter a clareza do que eu vou falar aqui, é um dos primeiros passos para a sua autocura acontecer. Quando eu entrei em contato com essas informações que eu estou trazendo para vocês na live de hoje, tudo começou a mudar. A minha visão se expandiu e eu descobri o caminho que eu precisava seguir para melhorar e foi isso que eu fiz e hoje eu estou aqui. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, gente, não é falado, não é visto pela medicina tradicional. Lembrando aqui que é um outro foco. O que eu vou trazer aqui para vocês são informações valiosas que não se falam em qualquer lugar. Então, essa live vale ouro. Eu vou pedir para vocês expandirem, compartilharem essa live com o maior número de pessoas possível. E vocês vão entender aqui que os sintomas, nenhum sintoma que você tem hoje aparece do nada, aparece do acaso, vem do além. Não, nunca. E com as suas feridas de pele também não é diferente, tá? Vamos então iniciar aqui a nossa parte do conteúdo. Eu vou trazer para vocês um pouquinho qual que é a causa principal que está envolvida e depois, na segunda parte da live, a gente vai entrar em cada região do corpo acometida por lesões e o que isso pode significar, o que isso pode nos trazer da causa, tudo bem? Ó, vamos lá. A minha mãe tem psoríase. Já manda essa live para sua mãe também, que com certeza vai ajudá-la. Então vamos começar aqui, pessoal. Qual que é? Alguém sabe? Alguém de vocês que está aí me assistindo já me viu falando aqui nas minhas redes? Vocês têm ideia de qual que é a origem emocional das alergias de pele? O principal conflito aqui que está envolvido em quadros de dermatite, de urticária, de psoríase, problemas de pele mesmo. Alguém sabe? Tem alguém que sabe? Coloca aí nos comentários para eu saber. E a gente vai conversando. Se vocês não souberem, coloca Thaís, não tenho ideia. Só para eu saber aqui como que vocês estão em relação a essa informação. Vou trazer aqui a causa número 1, a causa fundamental e comprovada por trás das alergias de pele. Ó, acertou, sítio, eu não sei o seu nome. Perdas e separações. Exatamente isso. Vamos entender mais profundamente. São conflitos de perdas e de separações que estão associados aos quadros de pele. Às vezes, em alguns casos, claro que a gente sempre vai precisar avaliar cada caso, mas podem existir conflitos mais profundos também, de solidão, de abandono, de desamparo. Quando você se sente desprotegida ou atacada, também podem estar envolvidos aqui em quadros de pele. Mas falando aqui das principais alergias, como psoríase, urticária, coceira, a gente tem conflitos de perdas e de separações. Ó, vocês estão identificando. SARA, separação repentina. Muito bem, tem muita gente aí que está afiada. E é exatamente isso. O nosso corpo, gente, para vocês compreenderem, ele é inteirinho mapeado. Cada órgão do nosso corpo tem uma emoção específica ligada. Então, quando você vivencia emoções, situações de separação na sua vida, que ficam mal resolvidas, e aqui pode ser uma separação brusca, repentina, inesperada, ou uma somatória de conflitos vividos ao longo da sua vida que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e eu falo que tem uma hora que o copo vai transbordar. E como que o copo transborda? O que acontece quando o copo transborda? Vem o sintoma,
vem a manifestação do sintoma na pele, por exemplo. Então, quando você vivencia situações de separação que ficam mal resolvidas, partes específicas do seu corpo vão responder com um sintoma. E quais regiões aqui do nosso corpo? Vou trazer aqui uma outra informação muito valiosa. Quais regiões do corpo que podem ser afetadas com conflitos de separação? Que partes do corpo que podem responder? Uma das regiões é a nossa pele. A nossa pele pode responder, mas não somente a nossa pele. As nossas unhas. Se você tem unhas enfraquecidas, unhas fracas, você também pode ter passado por conflitos de separação. Então, pele, unhas, cabelos. Se você tem queda de cabelo, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Muito provavelmente você está vivenciando ou já vivenciou alguma situação de perda de contato importante, alguma separação na sua vida. Isso pode ser alguma coisa atual que você está vivenciando agora ou alguma coisa que já passou, mas que o seu corpo ainda não conseguiu solucionar 100%. Então, conflitos de separação podem gerar alterações na pele, nas unhas, no seu cabelo pode cair, no sistema nervoso, pode ter oscilação de humor, irritabilidade. Todas essas regiões aqui que eu estou trazendo para vocês, elas estão ligadas a essa emoção da separação, da perda. São regiões que estão ligadas embriologicamente, nós falamos. Então, são regiões relacionadas. Se você tem problema de pele, pode ser que você também sofra com unhas enfraquecidas, por exemplo. Pode ser que você seja uma pessoa mais irritada, mais explosiva, tenha os nervos mais à flor da pele. Pode ser também que o seu cabelo ele caia, que você tenha um cabelo mais fino, que você realmente também esteja sofrendo com alopecia, além do problema de pele. E isso não é à toa, porque a gente está falando de regiões que estão relacionadas e que respondem a essa mesma emoção da separação. Tá ficando claro aqui para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Ó, a Antônia. Minha psoríase é muito no couro cabeludo, nunca melhora. Vamos chegar daqui a pouquinho, você vai entender, Antônia, o que pode estar envolvido a questão da psoríase no couro cabeludo. Então, vamos lá. Ó, a psoríase da minha mãe são os membros inferiores e superiores. A Antônia falou, ó, também tem tudo isso que você está falando. Olha só, são estruturas totalmente relacionadas, então é muito comum uma pessoa que tem problema de pele ter também problema nas unhas, ter também oscilação de humor, ter também queda de cabelo. Então, qual que é a informação principal aqui de tudo isso que eu trouxe nessa primeira parte para vocês? Sintomas de pele têm relação com conflitos de perdas, de separações ou medo de separações. Se você tem muito medo de perder alguém, o seu corpo também pode responder com feridas de pele. Aqui também podem envolver relações conflituosas, então muito comum conflitos com pessoas. Se você passa por muita briga em casa, briga no relacionamento, desarmonia familiar, conflito familiar, tudo isso também pode gerar alterações na sua pele, tá? Vamos lá. Vocês estão colocando a região que vocês têm, ótimo. A gente daqui a pouquinho vai entrar em o que quer dizer cada região do corpo com feridas, o que traz de informação pra gente. O medo também, Sara, se você tem muito medo de se separar, se você tem muito medo de perder alguém, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real, ou seja, a perda em si, ou o medo da perda, o medo da separação, ou uma desconfiança. Se você acha, por exemplo, que o seu marido está te traindo, mas você não tem certeza, você tem muito medo de ser trocada, isso também pode gerar problemas da sua pele. Mesmo que você, que o seu marido, por exemplo, não esteja te traindo, mesmo que isso seja um medo só, isso também pode, o nosso cérebro entende como se fosse real. Ó, a Helena, tenho muitos conflitos familiares, não me dou bem com a minha família. Vão conectando aí com a história de vida de vocês e vão colocando, conforme vocês forem identificando, vão colocando aqui para eu saber também. Então,
sintomas de pele, relações com conflitos de perdas, de separações, conflitos com pessoas, medo de separações, relações conflituosas, quando tem muita briga, muita desarmonia. E aqui a gente pode ter, então, alguns tipos de separações. Quais tipos de separações podem ser? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, para que vocês também vão tentando identificar com a história de vida, com o momento de vocês. Um primeiro tipo aqui, gente, de separação que pode gerar sintomas na sua pele é o que a gente chama de separação sofrida. Então, o que seria essa separação sofrida? Quando você perde, por exemplo, o contato com alguém que você gostava. Você queria manter essa pessoa por perto, você queria estar junto dessa pessoa, mas essa pessoa se afastou, mas essa pessoa faleceu. Você perdeu o contato com essa pessoa e isso te gera tristeza. Então, alguns exemplos aqui de conflitos que podem estar envolvidos dentro dessa separação sofrida. Por exemplo, quando você muda de cidade e acaba ficando longe de quem você gostava, do ambiente que você gostava. Essa é uma possibilidade. Quando lá, por exemplo, na sua infância, nasce o seu irmão mais novo, e aí você tem a percepção de que a sua mãe está dando mais atenção para o seu irmão mais novo e você fica mais sozinha. Dependendo da sua percepção, se você sentir dessa forma, o seu corpo também pode responder com inflamação na pele, com alergias de pele. Ou, por exemplo, quando você passa por algum tipo de ruptura, de separação, exemplo, separação dos seus pais na sua infância, que foi o que aconteceu comigo, né? O meu caso de psoríase, uma das raízes estava lá nos meus 3 aninhos, quando os meus pais se separaram. Então, essa foi uma das causas. Então, falecimentos, perdas repentinas, separações, desconexões, quando você não se sente vista, quando você se sente mais sozinha. Situações também de abandonos podem estar envolvidas. Quando você, por exemplo, a sua mãe, lá atrás, na sua infância, a sua mãe voltou a trabalhar e você se sentiu sozinha, você sentiu a falta desse contato mais próximo com a sua mãe. Essa é uma das causas muito comuns, por exemplo, em processos de alergia em crianças, quando a criança começa a ir para a creche e fica mais tempo afastada da mãe. Tá? Então, são conflitos aqui comuns por trás das alergias de pele. Quando você se sente desprotegida, desamparada, mais sozinha, tudo isso pode gerar sintomas na sua pele. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é importante que vocês tenham a consciência que não precisa necessariamente ser algo atual. Na verdade, a maior parte das causas não são atuais, elas vêm do seu passado, da primeira infância. Podem vir desde quando você estava na barriga da sua mãe. Porque tudo que você vive, o seu corpo vai registrando e tudo isso o corpo vai responder. Uma hora, quando você estiver pronta, quando o seu corpo conseguir solucionar, ele vai disparar o gatilho, vai disparar o sintoma para que você consiga solucionar o que não ficou solucionado lá atrás, que foi o meu caso. Lembrem que eu falei para vocês, uma das causas aconteceu nos meus 3 anos, eu fui ter psoríase na minha adolescência. Então, esses exemplos aqui de separações sofridas são exemplos de casos muito comuns por trás das alergias de pele. Então, esse é o primeiro tipo de separação que a gente pode ter, a separação sofrida. Deixa eu ver se vocês conseguiram identificar. Ó, Lídia, isso aconteceu comigo. Me casei, saí da cidade dos meus pais, eu era muito próxima a eles. Depois tive problemas com a família do meu marido. Que bom que vocês estão identificando, ó. Felipe. Sim, faz todo sentido. Como que isso ressignifica para o corpo entender que já passou e deve se curar? Felipe, daqui a pouquinho eu vou trazer isso para vocês, tá? Mas ter a consciência de tudo isso que eu tô passando para vocês é o primeiro passo. A partir do momento em que você se abre para uma nova percepção, o seu corpo também vai responder de uma nova forma. O processo de ressignificação ele já começa nessa tomada de consciência. Por isso que eu falo aqui, essas informações que eu trago são valiosíssimas e vão conectando mesmo com a jornada de vocês, com a história de vocês e vão colocando aqui. Fico feliz que vocês estejam se identificando. Ó, vamos lá.
A Rebeca, me separei da minha prima que me cuidava como minha irmã. Olha só. Muito bom, faz todo sentido suas informações. Que bom que vocês estão identificando. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode ter aqui, a separação sofrida. Qual que é o segundo ponto aqui? Qual o segundo tipo de separação que a gente pode ter por trás dos quadros de problema de pele? Vamos lá, então. O segundo tipo de separação, gente, é a separação desejada. Então, o que seria essa separação desejada? A primeira era, eu quero ter alguém por perto, mas essa pessoa se afastou. E aí o corpo entra em conflito e vem o sintoma. Essa segunda é, eu quero me afastar de alguém, eu quero me separar dessa pessoa, eu não aguento mais essa pessoa, mas eu não consigo me separar dela. E aí o corpo também vai entrar em conflito e vai gerar a manifestação na pele. Então aqui vem o desejo da separação, eu quero ficar longe, eu quero que essa pessoa se afaste de mim, mas eu não consigo. Eu não consigo me separar dessa pessoa, eu não consigo me separar dessa situação estressante. E aí o corpo vai entrar mais uma vez em conflito e pode gerar manifestações na pele. Então aqui alguns exemplos, deixa eu ver se vocês estão identificando, ó. A Rebeca está identificando. Ó, minha mãe dá mais carinho pro meu irmão. Que bom que vocês estão conseguindo identificar, gente. E tudo aquilo que eu tô falando para vocês, sempre vai depender da percepção individual. Não são todas as pessoas que expostas a uma situação de separação vão manifestar o sintoma na pele. Pode ser que a mesma pessoa vivencie o mesmo evento de separação. Uma tem um problema de pele, a outra tem crise de pânico e a outra não desenvolve nada. Então, tudo isso vai depender da percepção individual. Isso é muito importante eu trazer aqui para vocês também. Então, nesse segundo tipo aqui, voltando para os tipos de separação aqui que podem estar envolvidos. Essa separação, então, desejada, esse desejo de se afastar de alguém, muito comum, por exemplo, quando você vive com alguém que você não gosta, você quer se separar e você não consegue. Relações tóxicas, relações abusivas, relações conflituosas, muita briga, processo de traição, muito conflito no casamento, muito conflito na família, conflito com o pai, conflito com a mãe, conflito com o irmão. Então vem essa questão, né, do desejo da separação. Eu não quero mais esse contato, eu não quero mais esse toque, ou um toque desagradável. Eu não quero, eu quero me afastar. Esse é o segundo tipo de separação que pode estar envolvido então. Até aqui tudo bem? Deu para pegar o que eu estou falando? Vamos lá. E qual que é o terceiro aqui ponto que pode estar envolvido, que eu até comentei para vocês, alguém perguntou lá no início. É o medo da separação. Se você tem muito medo de perder alguém, se você tem muito medo de ser traída, se você tem muito medo de que alguém se separe de você, mesmo que isso não seja real, que não seja uma perda de fato, o nosso cérebro vai entender como se fosse uma perda pura. Ele vai responder da mesma forma. Então, se você tem muito medo de separação, muito medo de perder alguém, isso também pode gerar manifestações na sua pele, tá? Vamos lá. Vocês estão identificando conflitos em casa, conflito com mãe. Que bom, Felipe, que você está aprendendo a lidar melhor com isso. Muito bom. Então, entendemos aqui a principal causa das feridas de pele, os 3 tipos principais de separação que podem estar envolvidos. Vamos entender agora como que o nosso corpo responde quando você passa por esses conflitos. Então, quando você passa por esse processo de perda intensa, um exemplo aqui, a sua mãe falece, tá? Um exemplo. Quando você passa por esse conflito, quando você está no impacto desse estresse, o que vai acontecer com o seu corpo? A sua pele, ela vai começar a descamar. Ela vai ficar áspera, vão vir as descamações.
E o que representa essa descamação, nessa fase ativa da perda que nós chamamos? Ou seja, quando você está passando pelo processo da perda, acabou de acontecer, vai vir essa descamação justamente representando essa pessoa como se estivesse sendo arrancada da sua pele. Isso é uma resposta biológica para essa desconexão, para essa separação. Então vai ter a descamação da pele. Então, se você está passando por processo que a sua pele descamada, existe algum conflito ativo. Você está vivenciando esse conflito. Atualmente, isso ainda não foi resolvido. Você está nessa fase de estresse. Então, aqui muito comum, por exemplo, vocês já viram idosos em asilos? Geralmente, eles têm a pele muito áspera. E os idosos que têm a pele mais áspera, geralmente são os idosos que estão mais tristes, que estão mais debilitados. Por quê? Justamente porque eles estão nessa fase ativa de perda. Eles estão sentindo esse afastamento da família. Então vem a pele áspera, a pele descamada, na fase ativa da perda, exatamente o seu corpo respondendo a esse conflito biológico da separação. E aí vamos supor então que teve o falecimento da sua mãe, sua pele começou a descamar. Você consegue ressignificar, você consegue processar, você passa pelo período de luto e aos poucos, conforme você vai solucionando esse conflito, os seus tecidos eles vão voltar a se recuperar. Os tecidos vão voltar a ficar vermelhos e o que acontece? Essa recuperação tecidual é exatamente o corpo se recuperando, é o retorno desse contato perdido. É o corpo em fase de solução, tentando resolver isso. E aí aparece nessa segunda fase, quando você relaxa, quando já não está mais naquela fase ativa, quando você já começa a processar melhor, vem as inflamações, vem as coceiras. Vocês já repararam nisso? Que é quando você relaxa, que geralmente vem a maior parte dos sintomas. Quem aí já conseguiu perceber isso? E é exatamente isso que acontece, conforme o seu corpo vai solucionando esse conflito de separação, o tecido volta a se recuperar, vai ficando vermelho, vem as coceiras, as inflamações, é o corpo resolvendo isso. Tudo certo até aqui? Vocês conseguiram compreender? Estão identificando? Ai, que bom que vocês estão gostando. Muito bom. Então, até aqui, o que a gente fez? Gente, a gente fez uma introdução para que vocês compreendam que sim, existem conflitos emocionais por trás da sua ferida de pele. Existem conflitos de separações, de perdas, conflitos com pessoas. E isso são conflitos inconscientes, tá, pessoal? Pode ser que alguém esteja assistindo aí e fale: ah, mas eu não passei por nenhuma perda, nenhuma separação, eu estou bem resolvida. O que acontece aqui são causas inconscientes, tá? São causas que estão armazenadas no nosso subconsciente e você não vai conseguir se lembrar mesmo. Às vezes são coisas que a sua mãe vivenciou quando ela estava grávida de você, que tudo isso o seu corpo vai registrando, tá? Que bom que vocês estão gostando. Então, até agora a gente conseguiu compreender o conflito principal e os 3 tipos de separações aqui, de conflitos que podem estar envolvidos. E agora a gente vai entrar na parte aqui, uma das partes principais da live, onde eu vou trazer para vocês o que significa cada ponto do corpo com lesões. Então, o local que você tem a sua ferida ou alguma pessoa próxima a você que está sofrendo com problema de pele, não é por acaso. O local que você tem a ferida no seu corpo hoje vai trazer informações dessa causa emocional. Vai mostrar como o seu corpo sentiu esse conflito de separação. O lugar exato que você tem a sua ferida hoje, ele tem relação com o contato que foi perdido, que você queria aquele contato, mas você perdeu aquela pessoa, ou tem relação também com o toque indesejado que você teve.
Às vezes é um toque realmente, um toque exatamente no local, e às vezes é um conflito simbólico que a gente fala. Pode ser então um toque mesmo, realmente você dava a mão para essa pessoa, ou a última região de contato que você teve com a pessoa falecida foi, por exemplo, a sua mão pode ter exatamente desenvolver na mão essa ferida, pode ser esse conflito real, do toque real, ou o conflito simbólico, no sentido de como o seu corpo sentiu essa separação. Eu vou dar daqui a pouquinho alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, o que eu vou começar aqui a trazer para vocês, gente? O que é importante? Eu vou trazer possibilidades, tá? Possibilidades de causa. Isso é muito importante eu trazer aqui para vocês. Por quê? Sempre, lembra que eu falei para vocês que sempre vai depender da percepção individual? Cada caso, cada pessoa tem um processo único. Cada caso é muito único. Então, o que eu vou trazer aqui são algumas possibilidades, algumas causas mais frequentes. Mas a gente só consegue saber qual que é a causa exata do seu problema de pele, do seu sintoma, quando a gente faz uma consulta e a gente passa pelo tratamento e identifica o seu caso. Então, cada pessoa vai viver a vida de uma forma, vai sentir os conflitos de uma forma, tem uma história de vida diferente, então a gente não pode generalizar. O que eu vou trazer aqui, então, são possibilidades. E conforme eu for aqui passando para vocês, eu quero que vocês vão colocando nos comentários se vocês estão identificando, porque quando vocês se identificam, tenha clareza disso, isso, gente, é um passo muito, muito grande no seu processo de autocura quando isso faz sentido consciente para vocês, tá? Vamos começar então mapeando e investigar agora juntos, ponto por ponto, das principais regiões acometidas aqui do corpo por lesões? Vamos lá então. Vou passar aqui, gente, as principais, tá? Então vamos colocando aí se vocês forem identificando. Começando aqui por crianças, vou dar um primeiro exemplo aqui para vocês. Muito comum crianças que sofrem com problemas de pele, com urticária, desenvolverem lesões exatamente na região onde a mãe carrega no colo. Exemplo, nas dobrinhas dos braços, nas axilas, onde pega realmente o bebê, na barriga, nas costas, representando justamente esse contato com a mãe. Às vezes, como eu falei para vocês, quando a mãe volta a trabalhar, essa criança vai para a creche. Geralmente, crianças até 7 anos, ela vai refletir os conflitos dos pais, principalmente conflitos ali com a mãe. Então, geralmente, crianças refletem o local que ela tem a lesão, geralmente tem relação com a mãe. Claro que a gente não pode generalizar, mas esse é um caso muito comum, as crianças desenvolverem as feridinhas bem no lugar que a mãe carrega ali. Isso é muito comum. Então, começando aqui, eu vou trazer para vocês um primeiro ponto importante. E vamos colocando aí. Parte interna do corpo. Então, parte de dentro do corpo, tá? Região interna e região da frente do corpo. Vamos falar agora desse primeiro ponto. Então, novamente, parte interna do corpo, interno dos braços, interno das mãos, interno das coxas, tá? Regiões do corpo internas e regiões da parte anterior do corpo, ou seja, da parte da frente. Geralmente, o que quer dizer quando você tem feridas nessas regiões? Geralmente, gente, são separações sofridas. Lembra dos 3 tipos que eu falei para vocês de separações que podem ter? Esse primeiro aqui, nessas regiões, estão na parte de dentro e na parte da frente do corpo, geralmente são separações que a pessoa sofreu. Então, a pessoa queria manter alguém com ela, queria manter essa pessoa dentro, mas ela perdeu esse contato. E aí vem a ferida. Então, geralmente, regiões internas e regiões da frente do corpo acometidas por lesões refletem essas separações sofridas. Então, alguns exemplos. Lesões na parte interna aqui dos braços, lesões na palma das mãos, na parte interna das mãos, na parte interna dos dedos, na parte interna das pernas, da coxa, tá? Seria realmente essa questão
da separação sofrida. Eu queria abraçar aquela pessoa, mas eu a perdi. Queria manter ela comigo, mas eu perdi. Queria dar a mão para essa pessoa para manter ela aqui comigo, mas eu me afastei dela, mas eu me separei dela, mas ela faleceu. Então, até aqui tudo bem, vocês conseguiram identificar parte interna e parte anterior, parte da frente do corpo. E agora a gente vai para uma segunda região aqui, tá? Falando mais de modo geral. Parte de fora do corpo, parte externa, tá? Parte externa do corpo e a parte posterior, ou seja, a parte de trás. Então, antes a gente estava falando da parte interna e a parte da frente. Agora a gente vai falar da parte externa do corpo e da parte de trás. O que vocês acham aqui que reflete que tipo de separação pode estar envolvida? O que vocês acham? Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham, qual tipo de separação que pode refletir essas lesões nesses locais do corpo. Então, lembra que eu falei para vocês, na parte interna e na parte da frente, eu queria manter essa pessoa comigo. E na parte de fora e na parte de trás, o que pode envolver? O que vocês acham? Se vocês não tiverem ideia, coloca, Thaís não tem ideia. Eu gosto de conversar com vocês. Vamos lá, alguém dá algum palpite? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar de cada região, hein? Tô ainda falando mais de modo geral. Muito bom, a Antônia acertou. Isso, muito bem. Antônia, querer uma separação. Lídia, quando a gente quer se separar e não consegue. Rebeca, separação desejada. Exatamente, ó. Vocês acertaram. É o desejo de modo geral, tá? Gente, lembra do que eu tô falando aqui. De modo geral, cada caso é único, mas sim, de modo geral, é o desejo da separação. Então, é uma separação desejada. Quando a pessoa quer se afastar de alguém, se incomoda com aquele contato e eu quero manter a pessoa longe de mim, quero manter, sai daqui. Não é mais eu quero te abraçar, quero manter pra dentro, eu quero me afastar, sai de perto de mim. Então vem a questão da separação desejada, tá? Em regiões do corpo, geralmente na região externa e na parte posterior, ok? Então, principalmente aqui, lesões fora dos braços, antes era aqui, na parte interna, agora a gente está falando aqui, na parte externa, tá? Então, fora dos braços, em cima das mãos, eu quero que essa pessoa se afaste, sai daqui, não é mais eu quero ela comigo, é sai daqui. Então, geralmente, lesões na parte de fora das mãos. Cotovelos, quem aí tem lesões nos cotovelos? Muito comuns em quadros de psoríase. Cotovelos também traz muito essa questão do desejo da separação. Sai daqui, eu quero que você se afaste de mim, eu não quero te manter por perto, eu quero que você longe. Outros pontos de lesões característicos aqui, joelhos, canelas, mais na parte externa, tá? Tornozelos, parte de cima dos pés, geralmente são regiões que estão associadas ao desejo da separação. Então, são regiões que a gente usa figurativamente para expressar, para empurrar alguém, ou para chutar alguém, para sair daqui. Então, é quando eu quero me afastar dessa pessoa, de modo geral, tá? Tudo certo até aqui? Ficou claro essa diferença para vocês? Vamos lá, então. Então, a parte externa, a parte de fora e a parte de trás, geralmente é o desejo da separação. E ao contrário, a parte de dentro do corpo e a região da frente é eu quero manter essa pessoa comigo, tá? Então, seria a separação sofrida. Então, lesões agora, vamos entrar nas principais regiõezinhas aqui do corpo, tá? Ótimo que vocês estão identificando. Muito bom. Vamos lá então, gente. Lesões na palma das mãos, então na região interna das mãos. O que pode significar aqui? A separação sofrida
de alguém que te dava a mão. Às vezes na sua infância, alguém que você sempre dava a mão. Você ia sempre para a escola, alguém, por exemplo, sua avó, sempre te carregava pela mão. Aí vai lá na sua fase adulta, a sua avó falece e você começa a desenvolver feridas na mão. Porque existia um toque ali naquela região que foi perdido. Então, feridas na palma da mão podem ter relação com esse aspecto da separação sofrida de alguém que te dava a mão. Tá? Esse é o primeiro ponto. E feridas na parte, como eu falei para vocês, na parte externa já seria a questão de eu quero me separar dessa pessoa. Separação desejada. Feridas, agora vamos entrar aqui nos pés. Muitos de vocês têm feridas na sola dos pés. Quem tem aí alguém, eu lembro no início, falou que tinha ferida na sola dos pés. O que vem aqui a questão do pé, gente? O que a gente tem que pensar? O pé, ele vem muito no aspecto do deslocamento. Então, anotem aí, feridas na sola do pé tem muita relação com separações em um contexto de deslocamento. Então, por exemplo, você se mudou de cidade, viajou, se afastou, ou está sempre constantemente viajando, mudando de casa, mudando de escola, em constantes estresses de deslocamento, de separações associadas a esse deslocamento, e você pode desenvolver, então, essa questão da separação no contexto de deslocamento. Então, ter se afastado de pessoas que você gostava naquele ambiente, ou estar em um ambiente em que você não quer mais pisar, também pode acontecer isso. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ó, a Ivonete, muito que aconteceu comigo, desejo de separar e brigava com meu ex-marido. As lesões nos punhos e braços e costas, o pescoço pioravam tanto. Depois da Seven Healings, tudo sumiu. Olha só. Muito obrigada, Ivonete, pelo seu relato aqui. Quando vocês trazem isso, gente, é muito importante. Olha só, a Ivonete, eu acho que a Ivonete, você é terapeuta também Seven Healings, né, Ivonete? Assim como eu, ela também teve o processo de cura dela. Tudo sumiu justamente porque ela tratou tudo isso com a Seven Healings. Que bom, muito bom. Show, muito bom, Ivonete. Então, feridas nas solas dos pés, gente, ficou claro esse ponto aqui para vocês? Vem essa questão da separação no contexto de deslocamento. E aqui nessa parte da sola dos pés, eu vou trazer para vocês um exemplo de um caso real de uma paciente minha, que ela sofria com muita lesão, muita descamação, calcanhar todo rachado, ela tinha muito essa questão da ferida na sola do pé. E qual que era a questão principal dela que a gente conseguiu identificar, tratar em consulta? O filho dela mora em outro país e ela sempre viajou muito para visitar esse filho, né? Ela fica em constante viaja, vai lá um ano no Natal, viaja. E o que acontece? Ela sente muita falta dele em toda despedida. Toda despedida, quando ela tem que retornar, é um sofrimento para ela. Ela sofre ao se deslocar de volta, ela queria ficar ali, naquele ambiente, ela não queria sair dali. Então vem essa questão da separação associada ao deslocamento, tá? Tudo certo até aqui? Vamos agora entrar em uma outra região aqui. Ó, a Elis, na cabeça e nas costas. Daqui a pouquinho eu vou chegar nessas regiões. Aguenta mais um pouquinho, que eu tô quase chegando lá. Passamos então pela mão, pela sola do pé. Vamos agora para o olho. Feridas no olho. Vocês sabiam que feridas também no olho não vêm por acaso? Elas têm um conflito específico? E qual que é a questão aqui principal que está envolvida no olho? Vem o aspecto da separação visual. Quando você perdeu inesperadamente alguém de vista. Eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo de um outro caso real de uma criança que eu tratei com blefarite. Então, ela tinha toda essa questão de inflamação nas pálpebras, né, dos olhos. E o que eu identifiquei em consulta? Que ela essa blefarite começou um pouquinho depois
que essa criança perdeu o avô. Ela literalmente perdeu o avô de vista. E olha como que foi a percepção da criança. Depois que o avô faleceu, essa criança vivia falando para a mãe, mas mãe, cadê o vovô? Eu não tô vendo ele ali na cadeira que ele sempre ficava. Cadê o vovô? Eu quero ver o meu avô. Então, olha só como até uma ferida no olho tem uma causa específica. Esse foi o caso dessa criança, somente um exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, questões envolvendo o olho trazem muito esse aspecto da separação visual. Perdi alguém de vista. Ou alguma mãe, por exemplo, um outro exemplo aqui. A mãe está cuidando de uma criança pequena e aí deixou ela brincando ali no quarto, de repente ela cochilou. A hora que ela acordou, ela não viu mais a criança ali na frente. Vem a separação visual. Depois que ela resolve esse conflito, pode vir inflamação no olho, porque ela perdeu a criança ali de vista. Foi um susto para ela. Tá? Fechamos aqui o olho, a parte da região do olho. Estou trazendo aqui as principais para vocês. Ó, vocês estão identificando, muito bom. Ótimo, gente. Vamos agora para o couro cabeludo. Quem aí tem feridas no couro cabeludo? Gente, o couro cabeludo é um dos campeões aqui. Muita gente tem feridas no couro cabeludo. O que vocês acham que tem? Qual que é a relação das feridas no couro cabeludo? O que será que tem por trás? Alguém tem alguma ideia? Couro cabeludo. Ó, a Antônia tem no couro cabeludo. Qual que é o conflito principal por trás da questão do couro cabeludo, região da cabeça, atrás das orelhas? É nessa região da cabeça. Vem muito a sensação, o conflito de perda de contato com alguém que acariciava o seu cabelo ou com alguém que de alguma forma te oferecia proteção. Ó, a Rebeca já matou a charada aí. Quando você tem processos no seu couro cabeludo, feridas no couro cabeludo, vem muito essa questão de eu estou sentindo falta de uma figura que me protege. Estou sentindo falta de alguém que sempre lá na minha infância acariciava o meu cabelo, que me protegia, que me amparava. Não é qualquer pessoa que você vai deixar fazer carinho no seu cabelo. O cabelo, ele traz muito, o couro cabeludo traz muito essa questão da proteção, do acolhimento. Então, feridas no couro cabeludo trazem essa questão de eu perdi o contato com alguém que me oferecia proteção. Eu me sinto desamparada, eu me sinto desprotegida. Pode vir essa sensação de desamparo, sim, de falta de proteção. E aqui, o que é uma figura de proteção? Geralmente, gente, pai, mãe e marido, tá? São esses três. Ou, por exemplo, se a criança foi criada na infância pelos avós e tinha nos avós essa coisa, essa percepção do apoio, né? Essa questão do acolhimento, pode vir também. Mas geralmente mãe, pai, questões envolvendo relacionamento, tá? Marido. Olha só, Antônia, não gosto de ser tocada. Isso também é um ponto importante. Geralmente envolvem conflitos da separação desejada, do toque desagradável. Provavelmente você passou por alguma situação em que você teve um contato indesejado com alguém. E essa sensação de eu não gosto de abraço, eu não gosto que pegue em mim. Isso é muito comum também vir em consultório, pessoas que não gostam desse toque. Também não é por acaso. É porque em algum momento da sua vida tiveram alguma situação de contato indesejado com alguém. Alguma situação a pessoa pode ter se sentido invadida. Ou teve algum toque que foi nojento, alguma coisa que foi desagradável. Isso não é também por acaso que vem essa sensação. Então, muito comum feridas no couro cabeludo virem então essa questão da separação de alguém que te oferecia proteção. E pode também, menos comum, mas também pode acontecer,
o desejo da separação de alguém que fica sempre puxando o seu cabelo. Então seria essa questão do desejo da separação, tá? Associado ali ao local. Mas muito mais comum essa questão da separação sofrida, de estou sentindo inconscientemente, muitas vezes vem essa emoção inconsciente de falta de apoio, falta de acolhimento, falta de suporte, falta de proteção. E a causa praticamente nunca vem de agora, gente, é de lá de trás, tá? Geralmente vem de processos acumulados aí desde a infância, tá? Couro cabeludo, tudo certo até aqui? Se vocês forem identificando, vão colocando aí para eu saber. Vamos agora ao próximo ponto que eu separei aqui para vocês, as costas. Costas, gente, o que vocês acham que tem relação aqui com as costas? Vem muito a questão aqui envolvendo, geralmente, brigas, desconexões, conflitos com pessoas que te atacam por trás, que falam mal de você pelas costas. Vem muito a questão do que será que estão falando de mim. Vem muito essa questão, né, do desconhecido, geralmente, essa questão. E o desejo de se separar dessa situação estressante. Conflitos com pessoas que falam de você pelas costas. Tem um caso aqui bem específico de uma paciente que eu tratei, ela chegou para mim com lesões de pele nas costas. E o que a gente descobriu em sessão, né? Eu conversando com ela, trazendo a clareza dos bloqueios que a gente estava encontrando, o que ela verbalizou para mim? Essas lesões, elas começaram a aparecer pouco tempo depois que essa paciente descobriu que a irmã dela falava muito mal dela pelas costas. Ela desenvolveu lesões nas costas. Então, olha só como o local que você tem a ferida nunca é por acaso, ele sempre vai trazer informações da causa, ele sempre vai trazer a informação de como o seu corpo sentiu esse conflito da separação, esse conflito com uma pessoa específica, tá? Tudo certo até aqui? Identificaram as costas? Vamos agora para a próxima região que eu passei aqui, que é o rosto. Muito comum feridas também no rosto. O que vem muito aqui de processos envolvendo o rosto, alergia aqui nessa região? Pode vir a questão da separação de alguém que tocava o seu rosto, que te cumprimentava. Pode vir essa questão do próprio aspecto da despedida, de você ter se despedido de alguém. Pode vir essa questão das lesões no rosto. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade aqui, conflitos de baixa autoestima, gente, relacionado à sua imagem. Pode vir no aspecto do autoataque, de você querer se separar do seu próprio rosto. Quando você tem essa percepção, pode vir, tá? Até de regiões específicas que você não gosta, você pode produzir esse conflito de separação, como se fosse, eu quero me separar da minha identidade, eu quero me separar do meu rosto, de alguma região que eu não gosto. Pode vir essa questão relacionada à sua imagem, o que você pensa sobre si. Esse é um ponto. E também pode vir no aspecto também de quero me separar de alguma pessoa que tirou sarro da minha cara, né? Então pode vir também essa questão no aspecto de me sentir invadida, me sentir chacoteada. Não gostei do que aquela pessoa fez comigo, eu senti que aquela pessoa tirou sarro da minha cara. E vem a ferida no rosto, exatamente onde ela sentiu esse ataque, a forma que ela sentiu esse ataque. Vem muito aqui também processos envolvendo o rosto, questões de vergonha, como eu falei para vocês, vem a baixa autoestima, tudo isso pode estar relacionado ao próprio aspecto da sua imagem, ao autoataque, da percepção que você tem sobre si, ou também a questão do afastamento, alguma pessoa que você gostava te deu um beijo, separou de você, ou você encostou o seu rosto nessa pessoa, foi a última região de contato, pode vir a lesão no rosto também, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisaria avaliar, mas são algumas possibilidades. Bochechas, gente, regiões aqui da bochecha mais especificamente. Geralmente aqui tá associada à questão do beijo. Então, de você ter se afastado de alguém que beijava a sua bochecha.
ou você querer se afastar de alguém que te beija, que te dá esse beijo, tá? Geralmente na bochecha traz esse contexto. Vamos lá então. Rosácea também, tá? A gente traz essa questão aqui. Vamos agora para os lábios, né? A questão da boca em adultos. O que geralmente está aqui associado? Vem muito a questão do beijo. Então, geralmente aqui representa quando você tem lesões na boca, vem a questão da perda do contato com o parceiro. Então, eu sinto falta daquele beijo, no caso de separações sofridas, eu sinto falta de beijá-lo, uma separação que você teve, ou eu não gosto mais dele, eu não quero mais esse beijo, eu não quero mais beijá-lo. E vem o desejo da separação aqui nessa possibilidade. Tá? Então, sempre relacionado ao local, pode ser algum toque que você gostaria de ter, mas perdeu, ou algum toque que você teve na região que você não queria. Tá? São essas duas possibilidades. Tudo certo até aqui? Vocês estão identificando? Deixa eu ver aqui se vocês deixaram alguma coisa. Muito bom que vocês estão identificando, gente. Então, um outro exemplo aqui que vem muito comum, casos de bebês, por exemplo, que desenvolvem a dermatite bem ao redor da boca e aqui na bochecha. E acontece essa dermatite quando a mãe, ela para de amamentar de repente essa criança, por exemplo. Então, como que essa criança que desenvolveu essa dermatite bem aqui ao redor da boca e aqui na região da bochecha, o que essa criança sentiu? Qual foi a percepção aqui nesse exemplo dessa criança? Esse conflito de separação dessa criança é causado pela perda de contato com o seio da mãe. Então, ela parou de amamentar, teve essa perda de contato. E a criança vai sentir exatamente ali na região que pega da amamentação, onde ela encosta na mãe, no seio da mãe. Então, essa é uma possibilidade também, uma questão muito comum que acontece em bebês, por exemplo. A Rebeca está identificando. Que bom. Está fazendo sentido. Vamos então agora nas lesões no seio. O que pode indicar aqui lesões no seio? Geralmente vem aqui em mulheres a questão da relação com a amamentação, como eu falei aqui para vocês, pode vir, ou separações de mãe e de filho, tá? Mãe, filho ou relações também com parceiro, vem muito a questão do ninho aqui. Ninho pode ser a questão do parceiro ou filho geralmente, tá? E aí, dependendo do lado da mama que foi acometido, a gente precisaria avaliar, mas o lado também, se você tem lesões do lado esquerdo e do lado direito, também não é por acaso, esqueci de falar isso para vocês, tá? Isso é um ponto também importante. Não é por acaso que você tem lesões do lado esquerdo do corpo, não é por acaso que você tem lesões do lado direito do corpo. Tudo isso vai trazer informações importantes se o conflito pode ter sido com mãe, com filho, com parceiro ou com outras pessoas da relação. E tudo isso eu faço essa investigação completa em consulta, tá? Mas esse é um ponto importante que eu tinha esquecido de falar para vocês no início. Então, a questão lesão no seio vem muito essa questão da amamentação ou de processos de perdas e separações relacionado a filho, né, mãe e filho, ou questões com o parceiro, dependendo do lado que a pessoa tem a lesão, do lado do seio, tá? Vamos lá então. Mais um caso muito comum também em crianças aqui que eu separei, região do bumbum e região do posterior das pernas em criança. Muito comum é a região do contato, região de contato quando essa criança senta no colo da mãe. Então, a criança que tem as lesões ali nessa região, geralmente, ela está sofrendo por não poder sentar mais no colo da mãe ou no colo do pai. Muito comum também, tá? Tudo certo até aqui, vamos agora para passar, tenho mais alguns pontinhos aqui que eu vou passar para vocês. Vocês estão identificando? Coloquem aí para eu saber, deixa eu ler os comentários de vocês. Fazendo total sentido. Que bom. Se tiverem dúvidas, gente, vão colocando aí, que eu gosto de conversar com vocês. Vamos lá.
Próxima região agora, a gente vai entrar em regiões genitais. Quando você é acometido por lesões em região genital, região íntima, trazem aqui mais um contexto sexual de contato desejado com o parceiro, né? Então você se afastou de algum parceiro, ou contato indesejado, que você não quer mais, o contato íntimo, sempre revelando o conflito de separação associado aqui à região afetada. Então, regiões genitais trazem esse contexto de da sexualidade, do contexto sexual, tá? Do contato íntimo, desejado ou indesejado com alguém, certo? Vamos agora para a região anal. Olha, Antônio, que ela falou. Thaís, você está falando tudo de mim sem me conhecer pessoalmente. Parece, às vezes, eu ouço isso direto dos pacientes. Nossa, mas você está me investigando, você adivinha? Não, gente, tudo isso, o nosso corpo funciona assim, tudo isso já foi mapeado. E quando a gente consegue compreender, quando as pecinhas vão se encaixando, tudo vai fazendo sentido, isso não é libertador? Quando eu descobri essas informações, gente, tudo mudou na minha vida. Então, olha só como é importante a gente tratar muito além do sintoma, a gente investigar a sua história de vida e tratar tudo isso. Ter essa consciência de que sim, tudo isso que você vive vai importar no seu estado de saúde, vai influenciar no seu estado de saúde, vai influenciar na doença que você tem hoje. Não tem como a gente ignorar tudo isso. E o nosso corpo funciona assim. E eu fico muito feliz, Antônio, com vocês aí todos que estão identificando tudo isso. Quando a gente tem essas respostas, é muito libertador. Porque às vezes a gente pode, porque eu sei que eu passei por isso, a gente tem a ferida, a gente tem o sintoma e a gente fica angustiado, que a gente não consegue entender, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? De onde que veio isso? Isso veio do além? Eu não nasci com isso, por que eu estou com isso agora? E aí, quando a gente vai investigando, a gente vai vendo sentido, a gente vai entendendo como tudo se conecta, como o nosso corpo ele é perfeito. Ele vai responder a tudo isso, sempre, sempre, sempre para compensar esses conflitos, para nos ajudar a solucionar isso. Imagine se a gente não tivesse nenhum sintoma, imagine se a gente não sentisse dor na nossa vida. Imaginem como seria? Todo mundo ia sair colocando o dedo na tomada e tendo choque. O corpo é inteligente, gente, o nosso corpo é inteligente. Tá? Então, o sintoma sempre é uma proteção, uma defesa, uma compensação. E quando a gente compreende essas respostas, compreende o que está acontecendo no nosso corpo, é muito libertador. E eu fico muito feliz que a live esteja ajudando vocês. Vamos então voltar aqui para a região anal, né? Feridas aqui na região do ânus. Nessa região, gente, nós temos duas principais possibilidades aqui de conflitos que podem estar envolvidos. O primeiro conflito aqui é o que a gente chama de conflito de identidade. O que seria esse conflito de identidade? Seria um processo de insegurança quando você não se sente pertencente em algum lugar, quando você não se encontra em algum espaço, quando você não se encontra em algum relacionamento, quando você não se sente conectada a um grupo de trabalho, você se sente perdida. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel nessa relação? O que eu estou fazendo aqui? Conflitos de identidade, essa sensação de não se sentir pertencente em um grupo, não se sentir pertencente em um relacionamento, pode vir a questão das feridas na região anal. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Já viram um cachorro? Qual que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o cachorro vai fazer quando encontra o outro cachorrinho na rua? Ele vai cheirar ali a região anal do cachorrinho. E isso não acontece por acaso. Para os animais se reconhecerem, eles vão cheirar a região anal. Porque ali, ao redor do ânus, gente, existem glândulas anais que vão produzir um odor. E quando o cachorrinho sente ali aquele odor, é como se ele identificasse a identidade do animal.
O cachorro ele vai identificar a raça, o sexo, é macho e fêmea, como que está aquele animal, tudo pelo cheiro ali. Então vem muito essa região ali, a região anal do cachorro, é como se fosse uma carteira de identidade, né, do animal. Então quando você não se sente ali, não sabe a que lugar que você pertence, eu me sinto à vontade, eu não me sinto, não consigo me encontrar no meu trabalho, no meu relacionamento, não sei quem eu sou, pode gerar feridas na região anal, pode gerar hemorroida. Essa é a primeira possibilidade aqui na região anal. E a segunda possibilidade, se de conflito envolvendo ali a região anal, seria um conflito de você não conseguir colocar para fora, eliminar, evacuar algo de desagradável, algo de sujo, algo de muito injusto que alguém fez com você. Então aqui vem um pouco a questão do conflito da sujeira envolvido. Dificuldade de soltar isso, de eliminar isso. Essa sacanagem que essa pessoa fez comigo. Também vem esse conflito aqui relacionado. Tá? Fechamos aqui a região, então, anal e genital. Vamos passar agora para lesões nas unhas. Também existem conflitos específicos. Vocês falaram aí para mim que alguns de vocês têm questões envolvendo as unhas. E qual que é o ponto principal aqui que pode estar envolvido? Geralmente conflitos de contato, lembra sempre é o contato desejado ou indesejado com alguém, no sentido de eu quero agarrar essa pessoa com unhas e dentes, eu quero agarrar essa pessoa para manter ela bem perto de mim. Então eu não quero que ela vá embora. Contato desejado com a pessoa, eu quero agarrar ela aqui para ficar com ela, para manter essa pessoa por perto. Pode ser esse primeiro tipo de conflito relacionado às unhas. E a segunda possibilidade é quando você vem muito no contexto da agressividade. É quando você quer voar na garganta daquela pessoa com unhas e dentes. Eu quero esganar aquela pessoa, eu quero fincar as minhas unhas nela, mas eu não posso, né? E aí vem a questão da agressividade contida, do desejo da separação, dos conflitos de relacionamento, não poder revidar, não poder, né, enfim, se defender de alguma forma em uma relação. Vem essa questão associada às unhas, tá? Algumas possibilidades aqui. Conseguiram identificar aqui? Estamos quase no final. Vamos lá então. Ah, Thaís, mas eu tenho lesão no meu corpo inteiro. Tenho lesão em 90% do meu corpo. O que significa? Quando você tem lesões no corpo inteiro, o que isso pode significar? Pode significar que o seu corpo sentiu um conflito de separação, né? De forma geral, você sentiu esse conflito de separação como um todo. Mas o que acontece? A alergia no corpo, quando a gente vai investigar, analisar cada caso em consulta, eu vou perguntando para o paciente, a gente investiga onde começou. Quando e aonde o sintoma surgiu pela primeira vez? Tudo isso vai trazendo informações do conflito original. E quando você tem lesões pelo corpo todo, podem existir vários conflitos juntos também. Então a gente precisa sempre investigar cada caso. O que eu trouxe aqui para vocês são as possibilidades das regiões mais frequentes de lesões. Mas sempre vai depender muito de cada caso, que a gente vai sempre identificar em consulta, tá? Então vamos lá. Alergia de contato, gente. Quem aí tem alergia de contato? Quando toca em alguma substância vem a reação, produtos de limpeza, às vezes algum metal, alguma roupa, alergia ao sol, muito comum também, acontece alergia ao sol. Vocês sabem por que isso acontece? Eu vou trazer aqui para vocês também, essa informação é muito libertadora. O que acontece nesses casos? Alguém sofre com alergia de contato? A questão aqui principal, gente, não é a causa, ó, a Rebeca tem. A causa da alergia de contato, por exemplo, não é o produto de limpeza. Vocês sabiam disso?
O que acontece? Existiu algum conflito de separação, alguma briga com alguém, algo que te aconteceu, que você foi pega de surpresa, de forma inesperada, em que o produto de limpeza estava presente no momento da separação, no momento da discussão, no momento do conflito. O corpo vai gravar tudo isso. E a substância que você entra em contato vai relembrar esse conflito, vai relembrar esse trauma. Isso acontece também com alergias alimentares. A questão do alimento não é o alimento em si, e sim a memória que esse alimento carrega. O alimento vai acabar sendo associado pelo seu corpo ao trauma que você viveu. Porque quando você vivencia um trauma, um conflito intenso, inesperado, que você é pega de surpresa, em que aquilo é forte para você, que você não consegue resolver no momento, o seu corpo vai gravar tudo que tem naquele ambiente. Ele vai gravar o alimento que você estava comendo, ele vai gravar os produtos que você estava usando, o perfume que você estava usando, as pessoas que estavam na cena. Tudo isso o corpo vai gravar. Tá? Então a questão aqui não é o produto de limpeza, não é o sol que vai causar, e sim são elementos ali que estavam presentes no momento desse trauma, no momento desse impacto de separação ou de conflito intenso com alguma pessoa. O nosso corpo é muito inteligente, com certeza. E aqui, gente, eu trouxe para vocês, então, né, as regiões mais acometidas, e podem ter regiões mais específicas que vocês têm lesões afetadas, que podem ter relação com algum toque que foi perdido ali na região, algum toque desagradável ali na região. Então, ó, a Rebeca tá colocando camarão. Exatamente. Alergias alimentares é isso que acontece. Então, os sintomas, gente, eles sempre vão deixar para a gente pistas do conflito original. E todos esses sintomas, eles podem sim ser resolvidos quando a gente trata essas causas. Quando a gente trata esses conflitos de perdas, de separações, essas situações que você viveu desde que você estava no ventre da sua mãe, que você não conseguiu solucionar. Quando a gente trata essas causas, sim, o seu corpo entra em solução. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês de tarefa, para vocês começarem, agora que vocês têm essa consciência de que sim, a sua ferida de pele não está aí por acaso, o seu sintoma não está aí por acaso, comece a prestar mais atenção no seu corpo, em você. Quando que vem o sintoma? Aconteceu um pouquinho antes? Será que eu discuti com alguém? Depois que as coisas se acalmaram um pouquinho, veio a ferida? Ou, agora eu te ouvindo falar, Thaís, eu consegui lembrar que eu comecei a perder o meu cabelo, eu comecei a ter manifestações no meu couro cabeludo depois que eu perdi o meu pai. Olha só, começa a prestar atenção no seu corpo. Quando que a sua alergia piora? Quando que vem o sintoma? Traga mais consciência sobre o seu corpo, porque o seu corpo conversa com você o tempo todo. Então, identificar o problema, identificar o sintoma, a sensação que te incomoda, a ferida, trazer essa consciência é muito importante. Que foi o que a gente fez aqui nessa live. Essa live deu clareza para vocês? Eu vi muita gente comentando aqui que conseguiu se identificar. Então, ter essa consciência de que sim, existe um caminho, de que sim, eu não estou assim do nada. Meu corpo não está me atacando do nada. Existe um motivo. E quando você compreende que existem causas específicas por trás das doenças, você tem um caminho para melhorar. Então, você identificar isso e querer melhorar é muito importante. E depois que você trouxe essa consciência, identificou tudo isso, você precisa tratar a causa com ajuda profissional. E aí entra eu aqui no processo. Eu entro. A Seven Healings faz exatamente isso. É importante tratar a raiz emocional, a raiz biológica do seu problema hoje.
Quando você identifica conscientemente o que aconteceu, é 5% do seu trabalho de autocura. Esse processo de consciência é muito, muito importante. Mas é 5% do trabalho. Sozinha você tem 5% de força, porque os outros 95% estão em memória celular, estão guardados os conflitos no seu subconsciente. Então você vai precisar de ajuda profissional, de quem estudou, de quem tem a ferramenta certa para identificar e tratar isso. Então, qual que é o ponto aqui, gente, principal? O que eu trouxe aqui para vocês nessa live foi para trazer maior consciência para vocês compreenderem as possíveis origens emocionais por trás das feridas de vocês. Pode ser que muita gente tenha já identificado, pode ser que alguém ainda não tenha identificado e ainda não consiga compreender por que tem feridas, e tá tudo bem. Porque 95% das causas estão em memória celular, no inconsciente. Então, toda essa avaliação, toda essa questão que eu faço em consulta é importante para eu entender, para eu investigar, para eu ter informações sobre o seu caso. Mas também é importante eu falar aqui para vocês que vocês não precisam ficar racionalizando. Vocês não precisam, meu Deus, mas eu não lembro onde que apareceu, qual foi o primeiro lugar que eu tive feridas. Eu não consigo lembrar, Thaís, quando que começou. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Tudo que eu vou fazer com a Seven Healings não vai depender da sua lembrança consciente. Você não precisa ficar racionalizando, porque tudo que acontece na sua vida, o seu inconsciente, o seu corpo registra. Então, eu consigo identificar tudo isso com a técnica. Claro que a gente traz informações importantes para a minha investigação em consulta, para a sua consciência, mas o seu resultado na Seven Healings, ele não depende da sua lembrança consciente. E isso é uma das coisas que eu mais amo na técnica Seven Healings. A gente não precisa ficar racionalizando, nem eu como terapeuta e nem você como paciente. Justamente porque existe uma ferramenta, existe uma técnica que consegue identificar exatamente o bloqueio que está gerando isso. Mesmo que você não consiga se lembrar, e muito provavelmente você não vai se lembrar mesmo, porque 95% está registrado na memória celular inconsciente do corpo. Vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Acabei falando aqui quase 1h30 que a gente está juntos. Espero que essa live tenha ajudado vocês, tenha ajudado a trazer maior consciência sobre o seu corpo, o seu poder de autocura, sobre a origem também, as possíveis origens aqui das suas feridas. Nós estamos aqui no mês especial, mês em homenagem às mulheres, e teremos uma nova live, uma próxima live, que eu vou fazer uma live de atendimento, que vocês também pedem bastante. Teremos na semana que vem mais uma live de atendimento, onde eu vou escolher aqui uma mulher que deseja ser tratada, passar pelo atendimento comigo ao vivo. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversando aqui. Ótimo dia para todos vocês. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até semana que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Antônia. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Tchau, tchau, pessoal.